Imagine um caminho repleto de sinais e avisos. Ao longo da história, os alertas soaram antes de momentos críticos, mas muitas vezes foram ignorados com consequências desastrosas. Antes da crise financeira global de 2008, indicadores sinalizavam um sistema bancário à beira do colapso, abusando de créditos a quem não poderia pagar. Era uma construção frágil de cartas, prestes a desmoronar. Como se emprestassem voz aos antigos profetas, os especialistas avisavam sobre a ganância cega e a ilusão de prosperidade sem fundamento, evocando as palavras de Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o tipo de males. 1 Timóteo 6, versículo 10. O naufrágio do Titanic, este gigante inafundável, em 15 de abril de 1912, tornou-se uma lenda de arrogância humana e tragédia. Este navio enfrentando o iceberg nos lembra de que nem sempre vemos os perigos à frente, ou escolhemos ignorá-los. Como a verdade que se oculta sob a superfície, onde o verdadeiro perigo aguarda. As crônicas relatam que até 5 avisos foram enviados ao Titanic, mas nenhum foi suficiente para mudar o seu curso fatídico. Alguém é advertido sobre os riscos à saúde por maus hábitos alimentares ou pela falta de exercício. As consequências para a saúde são claras, e a necessidade de mudança é urgente, assim como as advertências sobre comportamento, produtividade ou pontualidade no trabalho. A sociedade emite sinais, nos pedindo para não acelerarmos na estrada da vida. A Bíblia nos orienta com seus avisos, mas são poucos os que realmente prestam atenção, como quando Lucas nos aconselha a sermos prudentes. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Lucas 5, versículo 37. O livro de Hebreus traz a lembrança da inevitabilidade do fim e a certeza de um julgamento subsequente. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, Hebreus 9, versículo 27, evidencia a certeza do destino final de todos. Mateus aprofunda este conceito, nos lembrando que por cada palavra negligente, seremos levados a prestar contas. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. Estas palavras são um convite para vivermos com consciência e responsabilidade. E sim, como a vida pode ser fugaz, um vapor que aparece por um tempo e depois se dissipa, conforme nos diz Tiago. Pois qual é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4, versículo 14. Davi nos ensina a contabilizar nossos dias para que adquiramos um coração sábio. Salmos 90, versículo 12. Diante desse aviso, eu vos digo: cada momento é um tesouro. Viva com zelo o dia de hoje, pois o passado já se foi, e o futuro não nos é garantido. Não haveria momento mais propício que o agora para reafirmar nossa fé e nossa busca por sabedoria divina. E há o que chamo de o portão da vida, aquela área pessoal que devemos guardar com o mais veemente esforço, tal como Salomão aconselha em Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Por que guardar o coração? Porque é o alvo primário dos ataques do inimigo, onde ele tenta plantar sementes de desânimo e destruição. A tua vigília deve ser constante, a armadura da fé sempre a postos, pois a batalha pela alma é diária e real. O coração é mais do que um simples órgão bombeando vida pelo nosso corpo. É o lar de nossas paixões, sonhos e tentações. Davi sabia disso quando orou em Salmos. Não deixes o meu coração se inclinar para o mal, para que eu não pratique as obras com os que se entregam à iniquidade. Salmo 141, versículo 4. O coração é o palco onde a vida de um crente é disputada, um espetáculo de conflitos internos e decisões que ressoam na eternidade. No centro do ser, o coração é um teatro de guerra espiritual, o duelo entre a luz e a escuridão, o palco onde escolhemos diariamente entre deuses terrenos e a adoração divina. É onde combatemos a preguiça para buscar Deus de madrugada ou nos esforçamos por um último momento de comunhão em oração à noite. A terceira advertência que a Bíblia nos traz ressalta a humildade como pilar da fortaleza espiritual. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, versículo 12. Esse versículo é um espelho refletindo a nossa tendência à autossuficiência, lembrando-nos de que até a mais sólida das torres pode ruir sob o peso do orgulho.
O alerta para a autovigilância e a rejeição da autoadmiração não poderia ser mais oportuno. No ápice do sucesso, no brilho do reconhecimento, é onde o cristão deve reforçar sua dependência em Deus, lembrando que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo 18. É uma chamada à modéstia e ao constante estado de alerta, para não sermos vítimas da nossa própria arrogância ou do momento de distração, quando o adversário está à espreita, pronto para atacar. A instrução é clara. Mantenha-se humilde, mantenha-se vigiando. Não se deixe cegar pelas emoções, que muitas vezes são enganosas. A quarta advertência se refere ao pequeno destruidor, a língua. Provérbios nos lembra que podemos ser enlaçados pelas palavras que pronunciamos. Provérbios 6, versículo 2. E Tiago nos oferece uma metáfora poderosa da língua como um fogo incontrolável, um pequeno membro capaz de grandes feitos ou desastres. Tiago 3, versículos 5 e 6. Diante de todos os avanços tecnológicos e científicos, a humanidade ainda luta com a tarefa de domar as palavras. Esse instrumento tão poderoso que pode edificar ou destruir o que levou anos para construir. É uma reflexão sobre o paradoxo humano, capazes de tocar o céu, mas às vezes falhando em preservar a harmonia na terra com nossas palavras. A prática da fala, a arte de comunicar, permanece sendo uma das habilidades mais essenciais e desafiadoras para o ser humano. A mesma língua com que louvamos o Criador é frequentemente utilizada para ferir nossos semelhantes. Um contraste que nos chama a buscar o domínio próprio que a sabedoria bíblica tanto enfatiza. A última advertência trata da influência do nosso círculo social. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Este ensinamento nos incita a escolher com discernimento aqueles com quem compartilhamos nossa vida, pois são eles que frequentemente moldam nosso caráter e destino. Não se deixem enganar. A má companhia corrompe os bons costumes. Esse aviso, tão pragmático quanto eterno, ecoa através de Provérbios 16, versículo 28, que nos adverte sobre o perigo de indivíduos perversos que promovem discórdia e fofoqueiros que separam amigos íntimos. Aqueles que escolhemos como companheiros caminham lado a lado conosco, influenciando nossos caminhos e caráter, seja para a construção ou ruína de nossas virtudes. As relações que tecemos, as amizades que cultivamos, são mais do que meros encontros sociais. São as fundações sobre as quais construímos nossas vidas. Assim, é imprescindível discernir bem quais influências permitimos adentrar nossos círculos íntimos, pois o risco de contaminação espiritual é uma realidade que não pode ser ignorada. A Escritura é clara, alertando-nos sobre a presença e a influência da má companhia, acentuando a facilidade com que o bem pode ser corrompido pela proximidade do mal. Em Ateos, Paulo destaca a urgência do arrependimento ao dizer: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora anuncia a todos os homens que se arrependam. Ateos 17, versículo 30. Na Acrópole de Atenas, diante de eruditos e pensadores, Paulo os confronta com a realidade de um juízo vindouro, uma verdade aplicável a todos, independentemente da posição social ou do conhecimento acumulado. Ninguém, por mais nobre ou humilde, escapa à equidade do julgamento divino. A promessa de juízo é imparcial e inevitável, sublinhando que todos, do acadêmico ao ator, da doce avó ao jovem entusiasta, teremos que nos apresentar diante do tribunal de Deus. Não haverá figura paterna, inimigo ou ente querido ao nosso lado para compartilhar ou dividir nossa responsabilidade. Diante dele, estaremos sós com nossas escolhas e ações. A singularidade desse momento é imponente e revela a seriedade com que devemos considerar nossos passos e nossos pecados, não como um fardo insuportável, mas como uma oportunidade para abraçar o caminho da redenção. Todos somos transgressores, todos falíveis, e o Senhor é santo, incapaz de tolerar o pecado. Ainda assim, o Evangelho ressoa com a doce esperança da salvação proporcionada por Deus através de Jesus Cristo. Ele, em sua perfeição, levou sobre si as consequências dos nossos erros, pagando o preço que nos era devido. Jesus representa a perfeição no lugar de nossa imperfeição, a obediência onde falhamos em cumprir, e através de seus atos imaculados, ele oferece uma saída para nossa condenação. Como ovelhas desgarradas, encontramos no bom pastor a chance de retorno ao rebanho.
Imagine-se perante a justiça humana, condenado à punição máxima. Você se depara com a sentença inevitável de um juiz justo. Mas eis que surge um defensor, disposto a assumir sua pena, libertando-o das correntes merecidas. Esse é o quadro pintado pelo Evangelho de Cristo, um ato de misericórdia que supera toda compreensão jurídica. No exato momento em que o algemar de seus pés começa, um homem entre a multidão se adianta, um estranho aos seus olhos, mas unido a você pelo destino mais extraordinário. Ele é o pai de um daqueles que sua violência havia atingido. Este homem, sem nenhuma obrigação, declara sua inocência em seus crimes, mas se oferece como sacrifício em seu lugar. Permite então que o oficial de justiça o leve, oferecendo a redenção que você anseia, mas não merece. Mais tarde, enquanto o peso da justiça recai sobre ele na forma mais extrema, ele encontra a morte em seu lugar. Uma vida trocada pela outra, a expressão máxima do sacrifício altruísta. E você? Você é deixado para caminhar livre, imaculado aos olhos da lei, beneficiário de um ato de amor insondável. Isto é o que Jesus fez, colocando-se no lugar da humanidade, oferecendo-se em nosso lugar para apagar a mancha dos nossos pecados. Imagine agora aquele mesmo tribunal, no dia em que, pela fé e graça concedida, quem confia em Jesus será considerado inocente. A alegria desenfreada que acompanha a liberdade concedida seria imensa, transformando cada respiração futura em um hino de gratidão e dedicação àquele que tomou seu lugar. É com essa compreensão do sacrifício de Cristo que a vida de um cristão se desdobra, uma existência pautada no amor e na entrega a Jesus. O arrependimento brota, não de um senso de obrigação, mas de um coração transbordante de alegria pelo que foi recebido. Se essa alegria não incita o arrependimento, talvez ainda não tenha se percebido plenamente o peso e a maravilha do que aconteceu na cruz. Não se trata de ser suficientemente bom ou esforçado, mas de reconhecer o amor divino que perdoa e renova completamente. No dia do juízo final, quando estiver diante de Deus e seus pecados forem expostos, toda a verdade nua e crua, o que poderia você dizer? Sua lista de boas ações nunca poderia compensar os erros, nenhum advogado terreno poderia defendê-lo. Só resta você e o Senhor em sua majestade e justiça. Nenhuma frequência à igreja, nenhum ato de caridade, nenhum ritual ou prece pode limpar o que foi manchado pelo pecado. A única esperança reside na aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, enquanto há fôlego em seu ser, para que o sangue derramado por ele purifique e restaure. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5, versículo 17. Que essa verdade resplandeça em sua vida e lhe traga uma profunda sensação de renovação e alegria. Confrontando o pecado com a sabedoria celeste, lembramo-nos do salmo em que Davi pede auxílio divino para enfrentar e rejeitar o pecado. Com uma honestidade crua, ele reconhece a natureza insidiosa da transgressão, o quanto ela se disfarça de prazer, atraindo os desavisados para a armadilha fatal de suas promessas vazias. Afinal, Satanás não hesita em se vestir de luz para seduzir suas vítimas. Tiago, com igual vigor, nos exorta a resistir ao diabo, prometendo sua fuga diante da nossa resistência. E é nesse ponto que a batalha se intensifica, no palco da mente. É lá que devemos erguer a nossa primeira barricada contra as sugestões tentadoras do mal, orando por força para declinar dos banquetes envenenados que o tentador coloca à nossa frente. O apóstolo Paulo ecoa os reis e profetas de outrora, entregando a Timóteo e a nós um manual para a santidade. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo aconselha a purificação de toda impureza para que sejamos instrumentos de honra, moldados para propósitos nobres, preparados para toda boa obra aos olhos do Mestre. E então, ele nos insta a fugir das paixões juvenis, a buscar justiça, fé, amor e paz, juntamente com aqueles que invocam o Senhor com coração puro. Este é o verdadeiro chamado da vida cristã. Um caminho trilhado com amigos fiéis, um coração vigilante contra o primeiro passo em direção ao pecado. Como cristãos, enfrentamos essa encruzilhada todos os dias. Pecado versus santidade, vontade própria versus vontade de Deus, orgulho versus humildade, o caminho largo versus o estreito. O que o crente deve saber acima de tudo é que o Senhor é infinitamente misericordioso com aqueles que se arrependem. Embora imperfeitos e falhos,
Um sinal de maturidade cristã é o desconforto com o pecado, uma demonstração de que nossa fé não só existe, mas está fervilhando de vida. E aqui, um convite à reflexão. Encontrar prazer no pecado é um indício de que nosso coração pode estar em pedra. Mas quando esse prazer desvanece e o remorso toma seu lugar, é um sinal claro de um espírito vivo e receptivo à graça de Deus. O verdadeiro crescimento em Cristo é marcado pela luta constante e pela renúncia do pecado, não pela ausência de queda, mas pela capacidade de se levantar e se afastar do mal. Portanto, que nos apoiemos na graça de Deus, buscando na força do Senhor a fortaleza para superar o pecado. O arrependimento não é somente um passo, mas o ponto de partida para uma jornada de transformação, uma marcha contínua rumo à luz, longe das sombras sedutoras do erro. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4, versículo 7. Que essa promessa ressoe em seus corações como um clamor para a luta diária contra as tentações, alimentando a alma com a verdadeira alegria que vem da retidão e da comunhão com o Pai. E que a cada passo dado contra a correnteza do pecado, possamos sentir a mão firme do Criador a nos guiar e fortalecer, até que nos encontremos face a face em sua glória eterna, lavados e redimidos pelo sacrifício supremo de Jesus na cruz.